Olá, eu sou a professora Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, recebemos um convidado especial para falar sobre assuntos que certamente interessam a você. Assuntos que trazem novidade, informação e muito aprendizado. E olha que interessante, assim como uma cebola tem muitas camadas, ela também é capaz de trazer o tempero, o sabor para a vida. E assim como uma cebola, um líder e sua equipe ali dentro das suas camadas podem se reunir, não para chorar, né? Mas para temperar o ambiente, temperar a vida. E sabe por que eu estou falando assim? Porque eu estou com uma maravilhosa aqui que entende muito de tempero, inclusive temperos para a vida. Tá certo? Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada, Débora. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui aprendendo com você, que eu tenho certeza que hoje vai ser um dia de grande aprendizado para nós. Que maravilha. Eu já fico me achando, já fico Por me achando a favor, se professora. encontre, porque eu estou aqui por tua causa, né? Foi Muito através de uma aula obrigada. sua. Muito obrigada, Tati. Ah, é verdade. Você participou do Como Criar Seu Podcast. Isso, lá em Pinheiros. Maravilha. Ô, Tati, me conta uma coisa. Fala um pouquinho da sua experiência, porque você é uma pessoa que tem muitas habilidades. E eu achei maravilhoso, assim, tem um Instagram seu que é Criativa Tati. Criatividade. Eu achei muito bom, porque tem a questão da culinária, tem o trabalho que você desenvolve. Então, conta pra gente primeiro um pouquinho do trabalho que hoje você desenvolve como profissional, atendendo as pessoas. Fala um pouquinho pra gente. Então, Débora, hoje eu estou já há 3 anos desenvolvendo o projeto com moradores em situação de rua, com pessoas em situação de rua. E o meu objetivo é orientar socioeducativamente. Então, eu educo essas pessoas para serem reinseridas na sociedade, voltar ao convívio com família. Então, eu utilizo minhas habilidades hoje em dia para a minha cozinha e para a orientação socioeducativa. Isso, então o seu trabalho no dia a dia é atender essas pessoas. Isso. Então é conviver, dar conselhos, organizar a vida, é ter um contato bem próximo mesmo. Isso, eles trazem uma demanda emocional muito ampla. Então, a nossa função como orientador socioeducativo, assim como os assistentes sociais e toda a equipe, Sim. é fazer com que eles se percebam melhor. Fazer com que eles ampliem a visão sobre eles mesmos e sobre as tarefas, os talentos que eles têm para desenvolver, que eles às vezes não sabem, né? Assim como foi na minha vida um dia, né? Eu andava perdida porque eu não sabia que isso tudo seria possível, né? Às vezes uma crítica que faz a gente se segurar, porque a gente ainda está condicionada ao pensamentos e às críticas das pessoas. Então, conforme a gente vai se reconhecendo, a gente vai se firmando mais e fazendo com que o mundo à nossa volta se resolva e modifique. Sim. Também, de acordo com aquela estabilidade que a gente encontra. É uma questão de autoconhecimento, um olhar mais cuidadoso. Muito, né? Isso faz sobre toda a si. diferença. Porque a comunicação não violenta é sobre isso. Eu trabalho ela dessa forma. Eu priorizo o indivíduo para que ele possa modificar o entorno. Então, se eu consigo interferir beneficamente na modificação, na transformação de um indivíduo, eu consigo fazer com que ele modifique o entorno dele. Eu não preciso trabalhar com muita gente. Eu preciso trabalhar com um que possa propagar com isso. Se ele aprender bem aprendido, ele vai conseguir levar a comunicação não violenta para casa, para o trabalho, em todos os lugares. E como surgiu essa coisa da comunicação não violenta na sua vida? Assim, você já pesquisava, já foi uma coisa natural e você olhou e falou assim, nossa, isso conversa com as minhas ideias? Como é que surgiu? Eu digo que eu sou uma tempestade, né? Existem muitos pensamentos, muitas coisas. Eu sou uma pessoa que gera habilidades com muita facilidade. Eu absorvo conhecimento com muita facilidade. Então, isso acaba sufocando um pouco. Sim. Porque não tinha para onde ir. Por isso, eu fui para a orientação social, porque eu precisava colocar isso para fora, me prendia. E até chegar nesse lugar, eu precisei me reconhecer. Então, eu fui buscar um entendimento. Até comecei com algo que chama um livro O Segredo,
Sim. que é um livro que fez muito sucesso. Famoso, Isso. Eu comecei lá e ali eu comecei a perceber que eu tinha que olhar para mim com um pouco mais de amor, com um pouco mais de carinho. Entender que as minhas peculiaridades são minhas e elas são possíveis, elas são pertinentes, elas podem me ensinar. E eu fui reformulando um pouco do meu ser. Até que eu... Aí teve a Bíblia, o Evangelho, porque... Jesus é um comunicador não violento. E eu falava, Deus, como que ele... Aí um dia eu fui buscar na Bíblia, Jesus se irou? E Jesus se irou. Né? Ele não é aquela coisa blasé, que não desenvolve nenhum tipo de movimento. Ele tem movimentos que parecem bons, que são bons, e movimentos que às vezes parecem ruins, mas são para o bem. Exato. São para o bem do próximo, bem da pessoa, porque o Evangelho é isso. Ele fala sobre nós primeiro. Isso. E aí, quando eu entendi... Aí, um dia, eu fui para um treinamento de comunicação não violenta. Isso daí são 10 anos, viu? Aí, eu fui para um treinamento de comunicação não violenta. E encontrei uma mulher chamada Marina de Martino, que hoje é a minha instrutora. Porque a gente, para poder ser facilitador de comunicação não violenta, a gente precisa ter... É como um brevet, não... horas, né? O piloto tem que ter horas de voo para poder... É o que caracteriza a... E aí, a justiça restaurativa e a comunicação não violenta, você precisa dessas horas, dessa carga horária de exercício com profissionais para isso, para você poder executar, porque é um círculo de responsabilidade. Ele existe uma estrutura e a gente precisa respeitar essa estrutura para que ela alcance o resultado esperado. Não é uma roda de conversa onde eu sente e só bata papo. Ela tem uma estrutura que é construída e é um acordo entre todos que estão ali. Então, cada roda é uma roda de conversa diferente. Não dá para fazer porque são acordos diferentes. Depende de quem está ali compondo aquele lugar. E assim foi, porque eu sou uma pessoa que trabalha em equipe. Eu preciso de gente. Eu não consigo caminhar, apesar de estar sempre sozinha, assim, eu moro sozinha, tenho minha filha, mas assim, a gente está sempre ali um pouco mais só, mas eu não consigo viver sem as pessoas perto de mim. Eu preciso de pessoas. Então, e justamente por essas características. Então, isso para mim é lindo, porque a gente aprende a conhecer as pessoas, né? A gente aprende o detalhe da diferença de cada pessoa dentro de uma roda de conversa. E isso é que me inspira, porque eu não gosto de rotina, então eu sempre faço roda de conversa, mas eu tenho sempre coisas diferentes para tratar, porque são pessoas diferentes. E qual é a principal dificuldade, assim, Tati? Quando eu fiz essa analogia da cozinha, da cebola, né, das camadas que nós temos ali. Qual que é a principal dificuldade que você vê hoje, assim, dos líderes em entender, compreender essa coisa da necessidade de ter uma comunicação clara, uma comunicação assertiva e trabalhar todos os pilares da comunicação não violenta? Um líder, ele é o foco, né? Ele é o responsável. Então, assim, nós temos uma equipe de 40, 20 pessoas, vamos diminuir aí. A gente tem uma equipe de 20 pessoas. São pessoas todas, somos humanos, podem ficar doentes, podem ter problemas, mas quais os problemas? Quais como essas pessoas interferem dentro do meu serviço? O que ela traz com ela? Então, se eu como líder, consigo visualizar a minha equipe de uma forma comunicativamente... a palavra do momento, diverse, porque seremos diversos quando temos uma equipe grande. A gente tem a diversidade. Se eu consigo trabalhar com a diversidade, compreendendo a minha, porque é sempre sobre... Se eu entendo que eu sou diverso, sou diferente, eu não posso dizer que o outro não serve para mim. Eu preciso entender o que no outro serve para o trabalho. É que muitas vezes, Tati, as pessoas não estão dispostas a isso. E isso é um dificultante. Isso acaba trazendo frustrações, né? O líder que não se dispõe a compreender o próximo, como outro, como diverso, ele acaba sofrendo muito, porque ele não consegue delegar. Ele vai ser um líder que vai estar sempre ali debaixo
funcionários que refém, isso refém mesmo. da equipe. Ele vai ser sempre um refém da sua equipe. Ele não está funcionado. Se ele se reconhece, se ele conhece, se ele entende o próximo, se ele entende o entorno, ele consegue perceber que, olha, fulana não está dando bem neste lugar. Na cozinha, nós temos numa cozinha profissional, são vários setores, né, que compõem um prato. Então, é um prato, é o objetivo final. E dentro dessa composição, um é responsável pelo molho, um é responsável pelas massas, outro é responsável pelo arroz. Então, as responsabilidades se dividem. O que eu vejo se eu tenho uma pessoa... Arroz é fácil de fazer? Depende. Quem é que está preparando aquele arroz? Qual é a técnica que ele está utilizando? Será que é a técnica certa? Então, a gente olha como é que ele está fazendo o arroz. Para observar. Parece uma coisa tão boba, corriqueira, né? E não é Isso. muito importante, porque define o resultado final no prato do cliente. Então, como é que ele está preparando o arroz? Eu observo aquele funcionário trabalhando, eu observo como ele prepara aquilo. Então, eu vou até ele depois e falo, olha, eu estou percebendo que você tem se dedicado bastante, se empenhado bastante nas suas funções. Sim. Mas eu percebo que, às vezes, o seu arroz sai diferente do que o restaurante gostaria. Isso. E será que eu posso te ajudar com... Eu percebi que você faz assim, assim, assim. Que tal se você mudasse a estratégia e fizesse dessa forma? Traz o feedback né? Do restaurante. Apresenta as formas que o restaurante, ou o lugar, o ambiente, o lugar. Como é que esse lugar... O que a gente quer entregar? Então, se a gente consegue fazer com que todos entendam qual é o objetivo final e que todos ali compõem aquele prato, a gente consegue ter um ambiente onde... Eu trabalho hoje com uma equipe de orientadores que são maravilhosos. Né? A gente não define nada, a gente não decide nada sem um conversar com o outro. E isso não precisa do líder lá. Ai, perdão. Não precisa do líder lá para falar para a gente, olha, vocês têm que... A gente consegue trabalhar, a gente consegue, a gente se reúne para falar, olha, fulano está com esse problema, a gente precisa resolver, porque são problemas graves, às vezes. Olha, está tendo esse problema e a gente precisa resolver. Como que a gente vai resolver isso? Nós entramos em conversa, a gente entra, cada um do seu jeito, o seu pensamento, sua linha de visão, procura trazer o seu entendimento e a gente, diante de tudo que foi exposto, a gente define um resultado e o que a gente vai fazer, uma posição. E aí a gente vai para essa pessoa e fala, olha, ser humano, vem cá, a gente precisa conversar, a gente está percebendo isso, isso, isso e isso. Quem vai falar? Então, se eu estou com um acolhido que tem um problema muito sério comigo, porque pode acontecer deles não irem com a nossa cara, não gostar da minha fachada, não querer, não gostar da minha voz, me associar com uma pessoa que foi... Passado, exatamente. Né? Então, quem é que vai falar? Por que essa pessoa vai falar? Ela vai falar porque ela tem mais habilidade, porque ele gosta mais dela, e ela vai conseguir seduzi-lo, vai conseguir fazer com que ele seja compreendido, vai ser compreendido e vai conseguir ser compreendida. E o nosso objetivo vai ser alcançado. Então, se a gente consegue liderar, se posicionar dentro de nós, entendendo quem é o entorno e o que a gente precisa entregar, a gente vai conseguir fazer com que tudo funcione de uma forma mais leve. Tati, você fala tudo isso de uma forma muito romântica até, né? Porque, às vezes, assim, eu fico imaginando que sempre tem uns casca grossa, né? Sempre tem pessoas que são dificultadores dos processos comunicativos, né? E como que você enxerga isso? Tem melhorado? As pessoas estão caminhando para essa abertura? Você acha que a questão da diversidade também tem ajudado? Eu considero que as pessoas têm interesse. Entender como isso funciona. Mas nem sempre estão dispostas a fazer com que isso realmente seja uma funcionalidade. Porque esse processo de metamorfose, né? Esse processo de mudança, essa transformação, essa transição, ela é um processo doloroso. Porque você vai ter que assumir algumas coisas dentro de você. Então, assim, por que você faz isso comigo?
E aí, se eu falo para você, Débora, você está sendo agressiva. E ele não considera aquilo um agressivo. Mas eu falo, olha, Débora, você está sendo agressiva comigo. Sempre que eu falo desta forma, você me responde assim. E isso, para mim, é agressividade. Eu me sinto agredida. A coisa dos acordos, né? Isso. Fazendo, propondo, isso. Né? Um acordo. Então, não é você falar para mim assim, não, eu não estou te ofendendo. É você compreender que, daquela forma, aquilo me ofende. Então, eu vou trazer o ser humano precisa estar disposto nessa dor. Ele precisa passar por essa saída, porque vai tirar uma parte de mim. É uma parte que está ali existente há muito tempo e que eu preciso remover ou diminuir, que ela vai diminuindo, ao passo que você vai agregando, a outra vai saindo. Eu ainda preciso, né? 3 anos trabalhando com comunicação não violenta, eu ainda preciso trabalhar muita coisa. Tirar algumas camadas aí. Muitas. E é um exercício. Pode ser que eu morra sem ter conseguido tirar todas. E eu acredito que vai ser assim. Porque ao passo que sai as camadas, aumentam as camadas. Então... Ô, Tati, sensacional. E nós somos contemporâneas, né? E é interessante porque a gente vem de um tipo de educação que não pode desagradar o outro. Então, você tem que ser beijada pelo tio, você tem que sentar no colo do tio, você tem que cumprimentar todo mundo, você tem que agir assim, você tem... Então, a gente recebeu uma educação muito não desagrade o outro. Faço o que eu faço, não faço o que eu... Como é que é? Isso, tem que ser do jeito que eu mando. E não... Isso, você tem que obedecer. Então, e hoje você chega numa sociedade que... Peraí, tia, né? eu faço do meu jeito. Então, existem algumas resistências. E eu achei muito interessante quando você fala dessa coisa da gente... um momento de aprendizado, de constante, na verdade, de constante aprendizado e de recalcular rotas, né? E eu acho isso muito interessante. E agora vamos falar um pouquinho da roda de conversa. Então, quando você faz essa proposta da roda de conversa, qual que é, vamos dizer assim, o tempero ali, qual que é a técnica que você começa a introduzir as pessoas para começar a desenvolver esse olhar mais carinhoso para com o outro, para começar a ouvir mais? Eu começo primeiro pelo problema. Então, a gente precisa, quando a gente vai para uma roda de conversa, a gente precisa de um destino. Então, qual que é o foco daquela roda? Num acolhimento, o foco é a gente viver em maior harmonia e o despertamento do indivíduo. Então, está sempre ali. Dentro disso, a gente resolve ali quais são os temas que a gente vai trazer agora. A gente está precisando de mais higiene, de mais organização, de mais... Então, a gente busca um tema. Traz o tema. Eu estou agora organizando um café com mães atípicas. Qual que é o tema? Não sei, vai ser um café na minha casa para eu descobrir o tema. Então, a gente sempre consegue, eu sempre proponho a solução de um problema. Qual é o problema que a gente vai resolver? Então, a gente reúne as pessoas que têm aquele problema e a gente começa a desenvolver. Como eu disse... Sempre baseado na escuta. Muito. É um facilitador mesmo. Eu sou facilitadora de círculos de construção da paz. Então, a gente está ali somente para facilitar e a gente pode participar junto para trazer aquele rapport, né? Para a gente poder entender que somos humanos, estamos aqui e vivemos no mundo e podemos operar juntos. Então, e existe uma estrutura. Então, tem uma regra onde esse círculo a gente vai discutir, podemos isso, podemos aquilo, pode bebida, pode falar, porque o círculo, ele nos ensina a escutar. Eles nos ensinam a respeitar a vez do outro. Por isso que ele precisa, porque senão ele não consigo chegar no final com algo que seja benéfico para a vida. A gente não consegue um resultado se não for respeitado o círculo. E tem muitas coisas, Tati, sobre a própria organização, né? A organização do pensamento, organização. E o que eu percebo e o que eu gosto muito é a leveza. A leveza, porque mesmo com situações ruins, mesmo a vida sendo difícil, ou mesmo a situação que trouxe a pessoa até aquele momento de vida, a leveza com que você traz isso para a vida dessas pessoas. Então, elas entendem que vale muito mais a pena conversar, vale muito mais a pena interagir, vale a pena ser um bom profissional. E eu acho que isso é uma coisa que realmente... tem falta, né? Principalmente nas empresas. Muito, muito. Eu costumo falar para os meninos assim, o tempo inteiro eu falo, nós somos orientadores socioeducativos. Então, estamos aqui para orientar socioeducativamente essas pessoas. E todas as pessoas. Quando eu falo que eu estou dentro do ambiente de orientação socioeducativa, todos podem ser orientados socialmente.
Sim. É uma orientação para todos, desde a minha líder até os meninos, né, que estão ali para ser acolhidos, porque eles são os clientes daquele lugar. Então, e é isso, é única e exclusivamente sobre isso. Ô, Tati, nós tínhamos a matéria que era Educação Moral e Cívica. Nossa, saudade, adorava. É, Educação Moral e Cívica. E era uma matéria sensacional, porque ela falava sobre essas questões. Então, sobre questões básicas do cotidiano, que as pessoas elas aprenderam, só que elas esqueceram. Ou muitas delas, que de outras gerações que foram chegando, elas nem sequer aprenderam, nem sequer receberam essa orientação. Então, coisas básicas, muitas vezes assim, chego em algumas empresas que eu falo assim, gente, o funcionário não dá descarga quando vai no banheiro, mas tem que falar? Tem que falar, tem que falar. É muito comum essa coisa do tem que falar, tem que o falar. óbvio, tem que falar o básico. Isso era um problema para mim, porque eu falava, eu já falei. Não é possível, a pessoa não sabe. Não entendeu, eu já falei. Mas aí eu entendi, através da comunicação não violenta, que existem pessoas que a gente tem os sentidos. Sim. E para receber a informação, nós também usamos os sentidos. São sentidos diferentes. Então, tem pessoas que são mais escutam melhor. Tem pessoas que são mais visuais. Então, pessoas que acreditam mais, que entende mais o tato, a aproximação, o tratar pelo nome. Então, a gente precisa entender essa peculiaridade. E aí, a gente precisa repetir. Tem pessoas que precisam... E aí, só que eu modifico o método. Então, eu estou sempre falando. Eu já falei de uma vez desta forma. Então, vamos falar de outra forma, para ver se consegue. Se eu não conseguir de todas as formas, vamos buscar outra pessoa. Quem é a pessoa? Olha, gente, já tentei, fiz, não consegui sucesso. Vamos lá, eu não desisto do ser humano. Eu não desisto, porque o ser humano ele é um ser extremamente capaz. Ele é um ser que tem uma capacidade maior do que a tecnologia que nos apresenta hoje, que a gente é fascinado, né, com os computadores, né, que tem uma capacidade grande, mas a nossa capacidade é muito maior. E aí, se a gente consegue entender o quanto a gente é forte, e é essa força, porque passamos por problemas. Mas como que você encara um problema? Às vezes você está passando pelo mesmo problema que eu estou feliz, estou alegre, estou contente, e o outro está triste, chorando. E por que está chorando? Vamos ver a vida de um lugar diferente. Neemias subiu no muro para olhar quanto era o lugar que precisava ser consertado. Então, eu olhando de um lugar onde me dá a visão completa, eu vou conseguir criar estratégia ali, reconstruir o muro através de uma estratégia de cada um constrói o seu pedaço. Isso. Em 52 dias. Um muro que demorou, acho que foi 60, 70 anos para ser construído. Ele demorou muito tempo através de uma visão que ele teve, que ele subiu e olhou, e ele falou, nossa, desse tamanho, como que eu vou fazer isso? E ele criou uma estratégia. Então, a gente precisa criar estratégia para entender o quanto nós podemos pertencer a esse mundo e contribuir, que eu acho que é o que eu quero mais. Ô, Tati, deve ser difícil conviver com você. Sabe por quê? Deve ser difícil. Porque você é mulher virada no giraia, faz muitas coisas, articula muito bem com várias camadas, vamos dizer assim, né, da sociedade, com várias pessoas. Então, você conhece cenários diversos, né? Então, assim, pelo fato de você conhecer cenários diversos, você consegue entrar e sair em qualquer lugar. Sim. Né? Então, isso, digamos assim, que seja uma dádiva, né? Mas, por um outro lado, qual é o preço que você paga por isso? Por ser uma pessoa criativa, inteligente, que articula bem, as pessoas ao seu entorno, ou pessoas que já trabalharam com você, que convivem com você, às vezes têm dificuldade para entender essa sua ânsia em plantar a paz, essa ânsia em fazer o trabalho bem feito, né? No mundo que a gente vive hoje, onde a gente vê as pessoas tão fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Eu passo por várias fases e depende das pessoas que estão, né? Mas assim, o mesmo fator que sou eu ou as minhas atribuições
ela pode gerar coisas boas e coisas ruins nas pessoas. Algumas pessoas que torcem, que gostam de se aproximar e de se elevar e andar com pessoas que já estão encaminhando, ela consegue lidar bem comigo. Então, eu não tenho problema com elas. A gente não tá aí, Tati, o que é para hoje? Como que a gente vai? Tive essa ideia. E eu sou totalmente receptiva com relação a ideias, porque eu gosto da inovação. Então, tudo bem. Só que daí tem a outra parte daquelas pessoas que ficam sensibilizadas, acreditando que aquilo é contra. Sim, porque, nossa, essa mulher fala... Tudo que ela fala tá certo, ela quer tá certa, e só ela tá certa. Né? E não Parece é. E as pessoas ficam um pouco mexidas com o meu jeito. Eu procuro entender que isso existe e procurar amenizar, mas é impossível saber como que está a capacidade do outro de entendimento. Então, eu preciso ser o mais original e oficial de mim mesma, todos os dias, procurando ali dar porque o meu objetivo é manter o ser humano. Isso. Né? E é através da alegria, da gentileza e desse olhar, né? Desse olhar para com o outro, né? Isso. E a pessoa precisa entender isso. Eu acredito que não foi sempre fácil, mas as pessoas, elas vão compreendendo que não é contra elas, ao passo que a gente vai começando a conviver, ela vai entendendo. Outro dia eu ouvi assim, eu sofro muito ataques, né? Ai, porque tem que parar ela. Ai, porque onde ela pensa que ela vai? E ai, por que ela é assim? Por que ela está fazendo isso comigo? Não é com você, é que você se sente no lugar de se aproximar, se afasta. Porque a gente tende a afastar aquilo que nos incomoda. Porque isso vai me tirar do lugar comum. De conforto. Né? E eu não vivo em conforto. Eu estou o tempo inteiro mexendo as pedras. Eu não consigo viver em conforto. Porque, de repente, vamos falar de uma pessoa assim, dentro de uma cozinha, por exemplo. Né? Ela está lá acostumada a fazer o básico. Aí você vem e mostra para ela que ela pode fazer mais. Você acredita nela e mostra para ela que ela pode fazer mais. E aí ela fica em dúvida, né? Ah, mas eu sei que eu posso, mas será que eu quero? Será que eu quero? Será que eu vou conseguir? Ah, eu não consigo. E já coloca essa frase. Olha, ela mesmo já se limita. Ela né, já se limita. E tem os limitadores externos também, que é a pessoa que não acredita em si e ela opera, ela fala para o outro que isso não vai dar certo. Então, você chega com uma ideia. Eu ouço isso recorrentemente. Olha, tive uma ideia. Isso, e tudo é estratégia para mim. Sim. Então, eu quero alcançar um objetivo. Eu crio uma estratégia. Não deu certo, a gente parte para outra, eu quero o mesmo foco. E aí outra, e vamos compondo. E aí, quando a gente... esqueci o que eu estava falando, que eu ia falar. Sim, sobre a estratégia para compreender o potencial dela. E às vezes a gente precisa fazer com que ela faça. Então, às vezes, eu parava do lado e falava, vamos fazer junto. Então, você vai fazer. Eu vou fazer uma parte, ela fazia outra. Você entendeu o que dá para fazer? E é devagar. Vai crescendo, as pessoas... E aí, a gente vê o ânimo. A gente consegue ver... Por etapas, ela vai compreendendo. Tem que ser por camadas de cebola. Camadas de cebola. Como camadas de cebola. A gente precisa ir retirando camada a camada até chegar no miolo. É de pouquinho em pouquinho, não dá para ser sem paciência. Assim, a gente precisa ter paciência com o ser humano, porque o mundo está indo para um lugar onde a gente só vê queda. O ser humano, cada dia acredita menos em si e cada dia acredita menos que o outro é capaz. Sim, e é por isso a minha insistência. Eu preciso melhorar aquele sentimento, fazer com que essas pessoas entendam a capacidade delas, para que elas possam entender que o entorno é possível. Né? E a gente pode viver, dormir em paz, deixar a equipe trabalhar em paz. Eles sem ficar triste, sem ficar reclamando, aquele chefe que bate na mesa, que grita. Sem isso, eu já fui assim. Chorarem, né? Eu era uma chefe de cozinha que levantava a mão e eu queria que as pessoas olhassem para mim, entendessem o que eu queria, sabe? Eu era uma pessoa agressiva. Como assim, né? Tô falando que vai ser e é isso. Só que daí a gente vai aprendendo. Foi a duras penas? Foi difícil extrair de mim uma chefe de cozinha severa. Mas como é bom você conseguir trabalhar com uma equipe que compõe, gente. E eu sempre tive essa coisa da aproximação, mas eu era severa. Eu era numa energia que ofendia, oprimia as pessoas. Que era no seu tempo, era do meu jeito e pronto. Vamos, não dá. E não tinha, porque eu tinha horário para... Na verdade, cozinha é assim. É assim, eu tenho horário, não tem como. Então, mas é aquela coisa, a gente anda... A Paola Carosella diz que a gente corre... mas faz com calma. Isso. Muito bom. Ô, Tati,
Tati, e o seu projeto aí, além, né, de todas as atividades que você exerce hoje, e tem a coisa da cozinha também, que você faz encomendas, você também já tem os seus clientes ali que você atende. O dia precisa ter umas 28 horas, por aí, 30. Eu vou por partes. Porque, assim, agora eu estou orientando, fazendo a socioeducação. Ao passo que eu vou caminhando, as coisas vão se colocando. Então, eu tenho um projeto para a cozinha com comunicação não violenta. Mas eu já estou com a comunicação não violenta. Conforme você anda, as coisas vêm. Já vem. Elas vêm. Então, eu estou com o projeto, a gente vai desenrolando. Não, isso melhorei, aprendi mais uma coisa aqui. Não, vamos melhorar esse atendimento, porque eu tenho um anseio dos meus produtos comunicarem não violentamente. O que é um produto? E isso entra a justiça restaurativa. Como é que um produto ou uma empresa pode comunicar não violentamente? A gente pode, através do cultivo, da busca do quem são os meus fornecedores, como que é esse produto? É um produto tóxico ou orgânico. Isso tudo demanda, então, se eu vou, e eu quero começar isso com o meu carro-chefe, que é o pão de mel, nos doces, e eu falei, eu vou criar um pão de mel não violento para a sociedade, para o ecossistema que a gente vive, para para a biodiversidade, para que tudo se componha. Ah, mas isso é só um pão de mel. Não, não é só um pão de mel. É uma luta que vai ser construída através daquele doce. Alimento, então, quando eu comer aquele doce vai representar empresas, porque eu estou buscando quem são essas empresas que têm interesse de manter a nossa biodiversidade intacta. Né? Então, quem são essas? E a partir do pão de mel, a gente pode ir mexendo com gente, vamos mexendo. Não, ela fez, eu também posso, então vamos. E é muito interessante, Tati, essa questão. A comida, ela conversa muito com várias questões relacionadas aos afetos, né? Uhum. Então, agora mesmo, a cor do ano é a cor moca-mousse, né? Então, tem aquela coisa das empresas, as grandes empresas, grandes grifes, tem agora os seus cafés, né? Então, você tem café de qual? Da Yves Saint Laurent, deixa eu ver. São várias. Vários cafés são super vários chiques, cafés, assim. finérrimos. Fazem doces também, tortas, né? Então, essa coisa da comida, ela é muito de aproximar as pessoas, né? Então, e conversa muito bem com essa coisa afetiva, né? Então, o doce, ele vem para adoçar a vida, adoçar as conversas e tudo. E é sensacional esse projeto. E agora, falando do que você está oferecendo para as empresas, né? Em termos de... Você já está propondo essas rodas de conversa também para empresas privadas? Quem quer te contratar, assim, é possível já? Sim, é possível, né? O projeto ainda não está finalizado, mas já está em andamento. Então, a gente vai indo, porque, como eu disse, a gente vai melhorando, e eu acho que esse projeto nunca vai se finalizar. Sim, porque a melhoria precisa existir. Então, eu quero, sim, que as empresas se interessem, as empresas interessadas queiram movimentar os seus líderes, né? Queiram inserir nos seus líderes uma representação de liderança... de uma liderança leve. Né? É uma empresa sem problemas. Uma liderança leve e estratégica, ela é uma empresa que trabalha com mais leveza. Ela consegue melhorar a qualidade de vida até em casa. Porque como que eu vou levar? Chego em casa, tive um dia cheio, mas deu tudo bem. Deu tudo certo. Então a gente chega em casa, como que foi, amor? Foi tudo ótimo. Deu um monte de problema, um monte de pepino, mas no final, tudo certo. Tudo resolvido. Ainda ficou esse, mas amanhã a gente já resolve. Esse não deu certo, a gente vai resolver mais tarde, vai ver como resolve, mas está tudo bem. Outra coisa é você ter uma equipe que está totalmente confinada nos extremos dos sentimentos, das emoções, sem saber ter soluções, não sabe pedir, que é o que a comunicação não violenta traz bastante como solução, que é o aprender a fazer pedido. É o aprender a dizer, eu gostaria que você não fosse trabalhar hoje, no lugar de dizer, eu gostaria que você ficasse comigo hoje. Então, são duas coisas diferentes que a gente precisa aprender a diversificar e entender a nossa fala, porque pequenos detalhes podem fazer com que tudo mude ao nosso entorno.
E o poder da palavra também, né, Tati? Que é uma coisa assim que a gente tem que ficar atento, né? Isso é bíblico, né? É bíblico. É bíblico. A gente tem que ficar atento, porque da mesma maneira que a gente pode levar, a gente pode ferir e ferir feio, Matar. né? Eu gosto de ir bem profundo. A gente pode matar através de uma única palavra. Mas uma palavra também é capaz de elevar um ser humano a lugares altos, se ele quiser. Uma única palavra, se ele tiver com o coração aberto, uma escuta ativa, ele consegue compreender que é necessário e isso vai fazer bem. Olha, que maravilha. Ô, Tati, o nosso tempo já está acabando, que é assim, né, gente? A gente, quando a conversa é boa, o tempo corre voa. rápido. Até rimou. Quando a conversa é boa, o tempo voa. Ô, Tati, e quem está começando agora, né? Quem está começando agora entrar, tanto trabalhar como cozinha, ou seja, qualquer área, qualquer profissão, né? Ou quem está começando a empreender. E eu achei interessante que você falou dessa coisa do ego, né? Muitas vezes a gente acha que nós sabemos tudo, nós temos, né? Eu sei, é assim, é do meu jeito, eu quero, né? Qual que é o conselho que você dá para essas pessoas? Estão chegando no mercado agora ou estão fazendo transição de carreira? Qual que é a melhor forma de chegar chegando, mas chegar chegando para o bem? Não olhe para os outros. Primeiro, a gente precisa aprender. A palavra tem assim, Jesus deixou um ensinamento, um mandamento que diz: amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo. Isso revela o amor que eu tenho que ter por mim, primeiro. Então, eu aprendo a me amar e aprendo a amar o próximo, porque eu aprendi como um ser humano age. Então, aprenda a se amar. Aprenda a se olhar com amor. Para de comparar, para de se julgar. Para de querer interferir sem saber o como. Começa a entender-se. Começa a entender o que você tem de melhor. Começa a ousar. Errar. Se permitir. Se permitir, errar e consertar. Isso é tão valioso. Eu digo que a perfeição tem um ciclo vicioso. Ela faz com que a gente nunca saia do lugar. A gente fica movimentando aqui e isso traz uma conformidade no mundo. É para a gente viver aqui. Então, quando eu consigo, isso é perfeito. Então, eu fico só aqui. Eu não saio mais. E uma empresa não cresce se eu não sair daqui. Eu preciso sempre estar melhorando. Então, olhe-se para dentro com amor, sem julgamento, sem comparações, e entenda o que você está sentindo e o que você precisa fazer isso. A pessoa não faz com que você sinta nada. É você que sente alguma coisa a respeito do que a pessoa está fazendo, falando ou apresentando. Então, você precisa entender por que aquilo está dentro de você e o que você precisa fazer para melhorar ou modificar essa situação que você está sentindo. Gente, é profundo, Tati. Fundo. Tati, é profunda. É profundo. Tati, é profunda. Tati, deixa um recado para o pessoal, onde as pessoas te encontram. Fala um pouquinho aí sobre o projeto mais recente. Deixa ali, olha para aquela câmera e fala com a nossa audiência. Eu estou, em São Paulo. As minhas redes sociais estão à disposição. Eu tenho 3 redes sociais, que é a que lida com comida, tenho a que lida que é a minha, que tem meu nome, onde eu falo sobre o evangelho, onde eu falo sobre meus pensamentos, e tenho a da Roda de Conversa. Então, você pode me seguir nas 3, ou você pode entender o assunto que mais é importante para você. Não me julgue. Não me coloque numa caixinha, porque eu não consigo ficar em caixas. E se eu puder agregar alguma coisa na sua vida, que seja através de uma modificação constante, para que você possa crescer e se ampliar cada dia mais. E confiar cada dia mais em você. Maravilha, Tati. Muito, muito obrigada por tudo. E nós finalizamos o podcast da Escola de Negócios com esse furacão, Tati, que traz muita coisa boa. E a mensagem principal e fundamental que olha só isso aqui, gente. Eu estou toda arrepiada. Isso é bom demais. Porque você pode pôr amor em tudo aquilo que você faz e você pode olhar para o outro com mais amor também, com mais cuidado e mais carinho. A gente fica por aqui. Você encontra o podcast em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.